E aí, pessoal, nesse episódio vamos aprender sobre os hooks que a lib do React Navigation disponibiliza para a gente usar. Hoje estamos sempre pegando através de props, mas com os hooks a gente consegue deixar o código mais bonito, porque não precisa passar o navigation por props para outros componentes que estejam dentro da tela. E além disso, a gente tem vários hooks, então tem use navigation para substituir o navigation aqui, use halter, use navigation state, use focus effect, use isFocused, que é para saber se você está numa tela ou não. E a gente vai usar logo aqui alguns para a gente ter conhecimento. E o primeiro que eu vou fazer é o mais simples, que é o do navigation. Então vamos remover daqui, navigation, e aí você vai fazer simplesmente um const navigation, vai ser igual e use navigation, que ele já disponibiliza React Navigation Core. Então já temos aqui, prontinho. Então é só apertar aqui novamente. A gente está no feed, né? Então go to post, funcionou normalmente. Ele vai começar a dar um erro de tipagem, mas logo mais a gente vai ver como resolver esses problemas. Então, como eu falei também, a gente vai ter o de pegar os parâmetros. Então, sempre que a gente usou o holder, importou daqui dentro dos props. A gente também tem um hook para isso. Então, para ver funcionando também, eu vou colocar aqui dentro do profile do stories. Vamos para o stories. No stories a gente consegue pegar alguma propriedade lá. Então, eu vou colocar aqui const, vou colocar aberto. Colocar igual use host, e aqui a gente vai ter, ó, use host, veja que ele importou certinho do React Navigation, e aqui a gente vai ter o que a gente tinha antes, então params, key, etc. Então eu vou fazer um console.log, esse params, opa, colocou ali em cima, vou copiar aqui, vou colocar direto aqui para printar pra gente. Então aqui no nosso feed, quando a gente for para stories, eu vou passar qualquer coisa aqui, só um para. E vou colocar qualquer coisa aqui, só pra gente ver funcionando. Então aqui eu tô, perfil, go to stories, vou abrir o terminal, vou aqui no meu node, e aqui ele recebeu os parâmetros da mesma forma que a gente tinha trabalhado antes. Então, pra você ver que é isso aqui, vou colocar Ismael, vou voltar pro feed, go to stories, e tá ali Ismael. Então, bem simples também, usar esses dois, o use navigation e também o use router para pegar os parâmetros. Eu vou falar mais dos mais usados, então aqui tem um bem legal, vou colocar aqui, post, então vamos usar esse cara aqui, que é o, vou colocar assim, use isFocused, está focado. Então temos o nosso hook e use isFocused. O que ele traz? Ele traz se essa tela está focada ou não. Então console.log e aí isFocused. Então aqui não está printando nada. Se eu navegar para profile também não está printando nada. Mas se eu for para o post, e aí ele printou certinho que tá true. E aí tem outros também que não são tão usados, mas é legal. Então vou colocar aqui const state igual use navigation state. E aqui a gente consegue passar um select for para a tela de post. E aqui a gente tem basicamente tudo que está definido lá. Então temos index, stack, aí temos rotas, perfil, post, blá blá blá, nome, perfil, parâmetros undefined, key, name, outros posts. Então a gente tem tudo aqui, não aumenta o tamanho. Então basicamente é a nossa árvore de navegação que ele vai renderizar ali, que ele vai estar printando pra gente. Aqui tem o type, ó, type stack. Então a gente tem vários desses, então, mas os mais usados são esses três, como eu comentei, que é o tá focado, para saber se a tela está focada ali, se você está naquela tela de fato. Às vezes você quer ir para uma tela e quando voltar para ela de novo, fazer alguma movimentação, fazer alguma requisição. Então ele vai estar disponível ali para você perceber isso. No Stories a gente tem o use router para pegar os parâmetros. E no Feed a gente também consegue usar o React Navigation. E o massa disso, como eu falei, se você tiver algum componente, por exemplo aqui, qualquer um desses, que não esteja na tela, mas esteja pelo menos envolvido com o nosso Navigation Container, ele vai ter acesso a todos esses hooks. Então, com isso, você consegue acessar sem ter que estar passando, por exemplo, por props, que seria basicamente isso aqui. Você passar, por exemplo, navigation para o componente. Só que com hooks, você não precisa fazer isso. Você pode acessar diretamente usando o hook. E aqui, vamos só pegar essas telas que a gente tem. Vou copiar isso aqui. A gente tem home, feed. Ó, aqui também usa. Então, vou colocar aqui os navigation. Cortar, tirar o que a gente está recebendo aqui. Vou colocar também o const, ali ele fez o data, então eu vou colocar aqui params, vou importar direto, né? Use router, e aí sim a gente vai ter o params, e aqui o data, eu tinha feito só converter, mas só pra gente manter certinho. Posso remover também daqui, vou até copiar de novo aqui. A gente tem a tela de post,
Aqui não tem nenhuma navegação. Profile a gente tem uma, se eu não me engano. Isso. Então vou colocar aqui, vou remover. O root nem está sendo usado nessa tela, então vou remover tudo. Vou importar aqui o use navigation. E aqui nos stories a gente está usando só o host. Então const. Já estamos usando o hook na verdade. Então tranquilo. Vou parar aqui. Eu nem precisava ter parado, mas vou fazer outro commit. Git add, tudo. E aí, git commit -m use react navigation hooks. E aí só fazer um git push origin pitch react navigation. E aí sim. E esse episódio era isso. É mais pra gente conhecer os hooks que a gente tem disponíveis. E aí, no próximo episódio, a gente vai aprender como tipar. Que você viu que começou a dar erro aqui na navegação. Cadê? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui. Então, aqui ele começou a dar erro. E aí, é por conta que está faltando a tipagem. Você vê que ele está reclamando aqui da palavra post. Então, também vamos tipar esse React Navigation para ele parar de dar esse tipo de erro. E vamos criar os outros navigators que a gente vai precisar para realmente entrar no nosso app real. Que ali seria o Vacina Dex.